Você já se encontrou diante de uma porta fechada que parecia impossível de abrir? Já sentiu que, por mais que tente, as oportunidades continuam escapando das suas mãos? Nesses momentos de frustração e desânimo, é fácil questionar sua fé e se perguntar se há alguma esperança real para você. Mas o que aconteceria se eu dissesse que Deus está trabalhando mesmo nas circunstâncias mais desafiadoras, preparando caminhos onde você só vê obstáculos? Hoje, exploraremos como manter sua fé firme pode transformar sua vida, permitindo que Deus abra aquelas portas que pareciam inalcançáveis. Através de poderosos versículos bíblicos e testemunhos inspiradores, descobriremos juntos como confiar no plano divino pode levá-lo a experimentar milagres e bênçãos que você nunca imaginou. Antes de mergulharmos nesta jornada de fé e esperança, quero convidá-lo a tirar um momento para refletir. Escreva nos comentários uma porta fechada em sua vida e uma oração de confiança de que Deus a abrirá. Ao compartilhar sua história, você não apenas fortalecerá sua própria fé, mas também inspirará outros que precisam desse lembrete de que Deus está agindo a seu favor. Vamos começar este caminho de transformação juntos, confiando que Deus está fazendo algo novo em nossas vidas. Vamos lá. Número 1. Deus cria caminhos no deserto. Confie e veja sua nova obra. Preste muita atenção, porque aqui estamos falando de uma promessa de Deus que tem o poder de mudar completamente nossa perspectiva em meio à adversidade. Isaías 43:19 não é apenas uma declaração poética. É uma afirmação divina que ressoa com força em nossas vidas quando tudo parece perdido. Deus diz: eis que faço uma coisa nova, agora sairá à luz, não a percebeis? Abrirei um caminho no deserto e rios na solidão. Pare um momento, deixe essas palavras penetrarem em seu coração. Você percebe o que está sendo dito? Não importa quão árido ou desolado seja o terreno pelo qual você está caminhando, Deus já está preparando um novo caminho para você. Quando Isaías compartilhou essa mensagem, o povo de Israel estava em estado de exílio, quebrado, sentindo que Deus os havia esquecido. E talvez você hoje se sinta igual, como se estivesse preso em um deserto emocional, financeiro ou espiritual. Mas aqui está a chave. Deus não trabalha no óbvio, Ele age no impossível. Aquela situação que parece insuperável é o cenário perfeito para que sua glória se manifeste. O deserto, que parece um lugar de morte e estagnação, se transforma na tela onde Deus pinta sua obra-prima. Quando ele diz, eis que faço uma coisa nova, não está falando de algo que chegará dentro de anos ou décadas. Está dizendo que o novo já está a caminho, que está prestes a se manifestar. O problema é que muitas vezes nosso desespero nos cega. Não reconhecemos o que Deus está fazendo porque estamos ocupados demais olhando para nossas circunstâncias, em vez de focarmos em sua promessa. Pergunte a si mesmo, quais áreas da sua vida você descartou como impossíveis? Porque é justamente nesses terrenos que Deus está trabalhando. Agora, a frase, abrirei um caminho no deserto, não é apenas poesia, é uma garantia divina. Pense nisso, no deserto não há mapas nem sinais, tudo parece igual. Mas Deus é o único que pode abrir um caminho onde não existe. Talvez hoje você sinta que não há saída para a sua situação. O relacionamento terminou, o emprego foi perdido, ou a saúde parece piorar. Mas Deus não apenas abre caminhos, Ele também traz provisão. Por isso menciona rios na solidão. Ele não apenas o tirará do deserto, mas também o sustentará durante esse processo. É a maneira dele de dizer, você não está sozinho, eu sou sua fonte em meio à seca. Veja os exemplos que a Bíblia nos dá. Quando o povo de Israel estava preso diante do Mar Vermelho, sem saída, o que Deus fez? Ele abriu um caminho onde ninguém esperava que houvesse um. E pense em José, vendido como escravo, traído pelos próprios irmãos.
O que parecia o fim de sua história era, na verdade, o começo do plano de Deus para salvar muitas vidas. Deus pega nossas circunstâncias mais sombrias e as usa como trampolins para algo maior. E agora é a sua vez. Pergunte a si mesmo: você está disposto a confiar que Deus está trabalhando em algo novo, mesmo que ainda não consiga ver? Isso exige fé. Uma fé que diz: Senhor, eu não entendo o que está acontecendo, mas confio que Tu estás abrindo um caminho. Mantenha sua fé firme. Não se deixe levar pelo que vê com seus olhos humanos. Foque no que Deus prometeu a você. Termine este momento com uma oração. Repita comigo: Senhor, obrigado porque no meio do meu deserto Tu estás abrindo caminhos. Obrigado porque não apenas me conduzes por esta prova, mas também provês rios de esperança e força. Ajuda-me a ver Tua obra e confiar que tudo o que fazes é para o meu bem. Amém. Agora, eu o encorajo a compartilhar nos comentários como você já viu Deus abrir caminhos em sua vida. Talvez tenha sido em um momento em que tudo parecia perdido e de repente surgiu aquela oportunidade, aquela provisão, aquele milagre inesperado. Vamos, compartilhe seu testemunho. Lembre-se, sua história pode ser a fé que alguém precisa hoje. Deus continua agindo e o melhor ainda está por vir. Confie, porque Ele está fazendo algo novo e logo você verá. Número 2. Fidelidade na fraqueza. Deus abre portas que ninguém pode fechar. A palavra de Deus nos lembra algo muito poderoso em Apocalipse 3:8. Eis que pus diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, porque tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Essas palavras são como um bálsamo para o coração, especialmente naqueles momentos em que sentimos que nossas forças estão se esgotando, que as circunstâncias nos superam, ou que os sonhos parecem inalcançáveis. É aqui que Deus, em sua infinita graça, nos assegura que o que Ele abre, ninguém pode fechar. Imagine isso, uma porta, uma oportunidade que vem diretamente do céu, colocada diante de você, pronta para que você entre. Não importa se o mundo inteiro tenta bloqueá-la, se as circunstâncias gritam que não é possível, ou até mesmo se você duvida de que pode dar certo. O próprio Deus garante que essa porta permanecerá aberta, porque Ele tem autoridade absoluta. Não é incrível pensar nisso? Que mesmo quando tudo ao nosso redor parece caótico, o plano de Deus permanece intacto e suas promessas são inabaláveis. O contexto desse versículo é ainda mais significativo. Jesus está falando à igreja de Filadélfia, uma igreja pequena, talvez sem grande destaque aos olhos humanos, mas enorme em fidelidade. Esta igreja não dependia de sua força ou recursos, mas de sua lealdade à palavra de Deus. É uma lição para nós hoje. Muitas vezes pensamos que precisamos ser fortes, influentes ou ter todos os recursos em ordem para que Deus opere em nossas vidas. Mas essa passagem nos ensina o contrário. Deus age poderosamente através daqueles que, mesmo em sua fraqueza, permanecem fiéis. Você já se sentiu fraco alguma vez? Talvez você se levante todos os dias com dificuldade para enfrentar o que vem pela frente, ou talvez já esteja há meses, até anos, orando por uma resposta, por uma saída. Esse versículo lhe diz algo vital. Não são suas forças que abrirão essa porta, mas sua fidelidade. É guardar a palavra de Deus, viver de acordo com ela e não negar o seu nome, mesmo quando seria mais fácil desistir ou ceder à pressão. Essa fidelidade é a chave que abre as portas do céu. Lembre-se da frase, a qual ninguém pode fechar. Isso significa que não há inimigo, circunstância ou pessoa que possa fechar o que Deus decidiu abrir em sua vida. Talvez você já tenha enfrentado portas fechadas repetidamente, negativas e fracassos. Mas quando é Deus quem abre uma porta, nem as opiniões dos outros, nem os seus erros passados, nem mesmo forças espirituais contrárias têm o poder de impedir o seu propósito. Você consegue imaginar a paz que isso traz? Saber que o plano de Deus para você não depende de seus méritos, mas de sua fidelidade.
Pense em Pedro. Este discípulo negou Jesus 3 vezes no momento mais crítico. E ainda assim, após essa queda, Jesus o restaurou e abriu uma nova porta para ele liderar a igreja. Sabe o que isso significa? Que mesmo quando falhamos, quando nossas forças não são suficientes, Deus pode abrir uma porta que mude nossa história. Ou olhe para Jó, que após perder tudo, permaneceu fiel. No final, Deus restaurou sua vida com bênçãos maiores do que ele jamais imaginou. E agora falo com você que está ouvindo isso. Que porta você precisa que Deus abra em sua vida? Pode ser em seus relacionamentos, no trabalho, em seus sonhos ou talvez em seu coração. Talvez você esteja há muito tempo orando por um milagre e não vê respostas. Mas Deus lhe diz hoje: permaneça fiel, guarde a minha palavra, não negue o meu nome. Eu já abri a porta para você e nada nem ninguém pode fechá-la. Faça esta oração comigo. Senhor, obrigado porque és fiel, mesmo quando me sinto fraco. Ajuda-me a guardar tua palavra, a confiar em teu plano e a caminhar pelas portas que tu abriste para mim. Confio que o que prometeste se cumprirá. Amém. E se Deus já abriu uma porta em sua vida, quero convidá-lo a compartilhar isso. Ao fazê-lo, você não apenas glorifica a Deus, mas também inspira outros que precisam lembrar que nosso Deus é um Deus de portas abertas, mesmo nos momentos mais difíceis. Número 3. Nada é impossível para Deus. Confie em seu poder para abrir portas. Nada é impossível para Deus. Essas palavras são como uma âncora para a nossa fé, especialmente quando enfrentamos situações que parecem não ter solução. Pense no contexto em que essas palavras foram pronunciadas. O anjo Gabriel está falando com Maria, uma jovem comum e simples, dizendo que ela será a mãe do Filho de Deus. Isso é algo que, humanamente falando, seria completamente inconcebível. Mas aqui está a mensagem. O que para nós parece ilógico, inalcançável ou irrealizável, para Deus não tem limites. A chave está em entender que Deus opera em uma esfera completamente diferente da nossa. Nós estamos limitados pelo que podemos ver, tocar e compreender, mas Deus não. Ele é o Criador do universo, aquele que falou e tudo passou a existir. Quando enfrentamos problemas que nos sobrecarregam, seja uma doença, uma crise financeira ou até mesmo relacionamentos quebrados, podemos nos lembrar de que Deus tem o poder de transformar qualquer situação. Talvez você não consiga ver como superar seu problema, mas Deus já tem a solução. Este versículo também nos ensina que confiar no poder de Deus nos liberta de nossas próprias limitações. Quantas vezes você já sentiu que não tem força, recursos ou sabedoria para seguir em frente? Deus não espera que você faça isso sozinho. Na verdade, muitas vezes, Ele permite que cheguemos ao limite de nossas forças para nos lembrar de que dependemos completamente dEle. Seu poder se aperfeiçoa em nossa fraqueza, e quando colocamos nossa confiança nele, vemos portas se abrirem onde antes só enxergávamos muros. Agora falemos sobre fé em meio ao impossível. Ter fé não significa ignorar a realidade. Significa olhá-la e dizer: sim, isso parece impossível, mas meu Deus é maior. Pense em Maria. Ela poderia ter dito: isso não faz sentido, sou virgem, como posso ter um filho? Mas em vez disso, confiou na palavra do anjo e respondeu: que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Essa é a atitude que Deus procura em nós. Não precisamos ter todas as respostas. Precisamos confiar que Deus as tem. Um exemplo poderoso é o do Mar Vermelho. Imagine ser um israelita naquele momento. Você tem o exército egípcio atrás de você e um mar imenso à sua frente. Não há saída. Mas Deus, em sua soberania, divide o mar em dois. Isso não apenas salvou seu povo, mas também mostrou que, quando Ele está no controle, o impossível se torna possível. Então, como aplicamos isso às nossas vidas? Primeiro, identifique as áreas em que você sente que tudo está perdido. Talvez seja um sonho que parece fora do seu alcance, um diagnóstico sem cura ou um relacionamento que parece irreparável.
Leve essas coisas a Deus em oração. Diga: Senhor, eu não vejo a saída, mas sei que Tu podes fazer o impossível. Depois espere com fé. Confie que o tempo de Deus é perfeito, mesmo que não coincida com o nosso. Também é importante lembrar que nada é pequeno ou grande demais para Deus. Às vezes, pensamos que só devemos levar as grandes crises a Ele, mas Deus também se interessa pelos detalhes de nossa vida. Cada vez que confiamos algo a Ele, estamos declarando que acreditamos em seu poder e em seu cuidado por nós. Finalmente, viva com expectativa. Não se surpreenda quando Deus fizer o que parecia impossível. Em vez disso, use isso como um testemunho para encorajar outros. Quando você compartilha como Deus agiu em sua vida, você fortalece a fé daqueles ao seu redor e glorifica o nome dele. Então, não importa o que você esteja enfrentando hoje. Lembre-se, para Deus nada é impossível. Seu poder é infinito, seu amor por você é imenso e seu tempo é perfeito. Confie nele, porque as portas que parecem fechadas podem se abrir de maneiras que você nunca imaginou. Número 4. Peça, busque e bata. A promessa de Deus de responder à sua fé. Jesus nos deixa uma promessa incrivelmente poderosa em Mateus 7. Peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta. Essas palavras são mais do que um simples convite. São uma garantia de que Deus está atento às nossas necessidades e disposto a responder à nossa fé. Mas preste atenção, ele não diz apenas espere sentado e tudo virá. Não, Jesus nos convida a agir, a participar ativamente do processo. Pedir, buscar, bater. Cada um desses verbos implica movimento, intencionalidade e fé. Primeiro, pensemos no que significa pedir. Muitas vezes não recebemos porque simplesmente não pedimos. Talvez pensemos que nossas necessidades não são importantes o suficiente para Deus, ou talvez sintamos vergonha de pedir demais. Mas Jesus nos diz claramente: peça e será dado. Isso nos lembra que nosso Pai Celestial não é indiferente às nossas necessidades. Ele quer que nos aproximemos dele com um coração humilde, confiante e cheio de fé. A oração não é apenas um ritual religioso. É um diálogo pessoal com Deus. É o momento em que derramamos nosso coração e dizemos: Senhor, preciso da tua ajuda, e aqui está a chave. Deus não apenas ouve, ele responde, não sempre da maneira que esperamos, mas sempre da forma que é melhor para nós. Agora, buscar, isso vai além de simplesmente pedir. Buscar implica esforço, intencionalidade, é levantar-se, sair e começar a se mover na direção certa. Imagine que você perde algo importante em casa, como suas chaves. Você não fica sentado esperando que elas apareçam magicamente, certo? Você se levanta, procura em todos os cantos até encontrá-las. O mesmo acontece com nosso relacionamento com Deus. Não basta dizer: Deus, mostre-me tua vontade, e depois ficar inativo. Você precisa buscar sua presença na Bíblia, na oração, na comunidade de fé. É na busca que Deus revela seu propósito e mostra o caminho, e então vem bater. Esse é o ato de perseverar, de não desistir quando a resposta não chega imediatamente. Bater significa insistir naquela porta com fé, com a certeza de que atrás dela está a bênção que Deus tem para você. É um convite à persistência. Jesus não está dizendo que a porta será aberta na primeira batida. Às vezes, a fé exige insistência. Lembre-se da história da mulher Ciro-fenícia que persistiu em pedir a ajuda de Jesus até receber a cura para sua filha. Sua perseverança demonstrou uma fé inabalável, e isso tocou o coração de Jesus. Em tudo isso, o que se destaca é que Deus não está distante, Ele está perto, esperando que demos o primeiro passo. Pedir, buscar e bater são atos de fé que demonstram que confiamos em seu poder e em seu amor. Não se trata apenas de obter o que queremos, trata-se de nos aproximarmos mais dele, de construir um relacionamento mais profundo e de depender completamente de sua graça.
Portanto, se hoje você está enfrentando um desafio, não fique em silêncio. Peça a Deus com fé, busque sua orientação e bata naquela porta que parece fechada. Porque por trás de cada ato de fé há uma promessa divina. Ele dará, você encontrará e a porta será aberta. Deus está pronto para responder. Só precisa que você dê o primeiro passo. Você está pronto. Número 5. Deus controla suas oportunidades e destinos. A palavra de Deus em Isaías 22, versículo 22, nos conduz a um lugar de total confiança em sua autoridade e soberania. Diz: porei sobre o seu ombro a chave da casa de Davi. Ele abrirá e ninguém fechará, fechará e ninguém abrirá. Pense nisso. A chave da casa de Davi não é uma chave comum. É um símbolo do poder e da autoridade divina. Uma declaração de que Deus é quem abre as portas para as oportunidades e as fecha quando algo não é para o nosso bem. Quantas vezes tentamos abrir portas com nossas próprias forças, apenas para perceber que não era o momento ou o lugar certo? Deus nos lembra aqui que Ele tem o controle absoluto. O contexto desse versículo é fascinante. Isaías profetiza sobre uma mudança na liderança de Jerusalém. Deus está removendo alguém indigno da posição de autoridade e colocando alguém fiel em seu lugar. Isso nos ensina algo profundo. A autoridade vem de Deus e Ele a concede àqueles que são responsáveis e obedientes à sua vontade. Em nossas vidas, isso significa que, não importa o que pareça estar fora de controle, Deus já colocou as chaves nas mãos de quem Ele escolheu para cumprir seu propósito. Mas vamos voltar à parte que diz: Ele abrirá e ninguém fechará, fechará e ninguém abrirá. Aqui está o verdadeiro impacto dessa mensagem. As portas que Deus abre em sua vida estão seladas com sua promessa. Ninguém pode tirá-las de você, nem um inimigo, nem uma circunstância, nem mesmo seus próprios erros. Quando Deus decide abrir um caminho, esse caminho está garantido. Não é reconfortante saber que você não precisa lutar pelo que já foi decidido nos céus? Da mesma forma, quando Ele fecha uma porta, é porque ela não conduz ao propósito que Ele tem para você. Aceitar essas portas fechadas é um ato de fé. Significa dizer: Senhor, confio que o que tens preparado para mim é melhor do que qualquer coisa que eu possa imaginar. Agora, como aplicamos isso às nossas vidas? Primeiro, precisamos reconhecer a autoridade de Deus. Isso não é algo que fazemos apenas com palavras. Trata-se de viver em completa dependência de seu plano, mesmo quando não entendemos seu tempo. É entregar nossas preocupações, planos e decisões a Ele, sabendo que seus pensamentos são mais altos que os nossos. Existe alguma área em sua vida em que você sente que não tem controle? Essa é exatamente a área que você precisa render a Deus. Depois, devemos viver com responsabilidade e sabedoria. Se Deus nos confiou uma chave, uma oportunidade, precisamos usá-la de forma que glorifique seu nome. Isso pode significar tomar decisões difíceis, agir com integridade quando ninguém está olhando ou até mesmo ser paciente quando tudo dentro de nós quer apressar as coisas. A chave que Deus coloca em nossas mãos vem com uma responsabilidade: sermos bons administradores do que Ele nos dá. Por último, precisamos aprender a aceitar as portas fechadas. Isso não é fácil, eu sei. Talvez você tenha perdido um emprego, um relacionamento tenha terminado ou uma oportunidade que parecia perfeita simplesmente não deu certo. Mas cada porta fechada por Deus é uma proteção, não um castigo. É a maneira dele de redirecioná-lo para algo melhor, algo que talvez você ainda não possa ver. A gratidão nesses momentos transforma nossa dor em esperança. Pensemos em Jesus. Ele é a chave do reino. Por meio de seu sacrifício, ele abriu a porta da salvação para todos nós, uma porta que ninguém pode fechar. Esse é o maior exemplo do que significa confiar na autoridade divina. Quando você segue a Jesus, tem acesso a essa autoridade.
Você não vive mais em suas próprias forças, mas na força daquele que tem o controle absoluto. Quero encorajá-lo hoje a refletir. Existe alguma porta em sua vida que você está tentando abrir sem sucesso? Ou talvez haja uma que foi fechada e você ainda se pergunta por quê? Leve essas perguntas a Deus. Ore com sinceridade e confiança. Senhor, sei que Tu tens as chaves da minha vida. Abre as portas que são para o meu bem e fecha as que não são. Ajuda-me a confiar no Teu plano, mesmo quando eu não o entendo. Amém. Deus está no controle, e isso é o mais belo. Você não precisa se preocupar com o como ou o quando. Apenas confie que as chaves estão nas mãos certas, nas mãos daquele que sempre quer o melhor para você. Número 6. Planos de bem-estar. Deus tem um futuro e uma esperança para você. Você já se sentiu perdido, sem saber para onde sua vida está indo? Nesses momentos, Jeremias 29, versículo 11, fala diretamente ao nosso coração. Pois eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de bem e não de mal, para lhes dar um futuro e uma esperança. Essas palavras não são apenas um consolo, são uma promessa sólida de que Deus tem um propósito específico e bom para você, mesmo quando tudo parece estar em caos. Pensemos por um momento no contexto desse versículo. O povo de Israel estava exilado na Babilônia. Sua terra, seu templo e sua identidade como nação estavam destruídos. Era um momento de desespero absoluto. E é nesse cenário de escuridão que Deus diz: eu tenho um plano. Não qualquer plano, mas um plano cheio de bem-estar, esperança e futuro. Que poderoso, não é? Deus não ignora nossa dor nem nossas lutas. Ele tem um propósito mesmo em meio às piores circunstâncias. Agora pare e considere esta primeira parte. Pois eu sei os planos que tenho para vocês. Aqui está a chave. Talvez você não saiba o que está acontecendo ou o que fazer com sua vida, mas Deus sabe. Ele tem uma visão completa e perfeita do seu caminho. Às vezes, no meio das provas, podemos sentir que Deus se esqueceu de nós, mas este versículo nos assegura que não é assim. Deus não apenas tem um plano, Ele está ativamente trabalhando para que esse plano se cumpra. Você pode confiar nisso? Mesmo que você não veja o quadro completo, Deus já o desenhou. Depois, veja o que Ele diz: planos de bem e não de mal. Isso significa que mesmo quando as coisas parecem complicadas, o propósito de Deus sempre é para o nosso bem. Isso não quer dizer que não enfrentaremos desafios, mas cada prova tem um propósito no plano de Deus. Talvez agora mesmo você esteja passando por uma perda, um fracasso ou um momento de incerteza. É difícil entender como isso pode fazer parte de um bom plano, não é? Mas aqui está a verdade. Deus pode pegar até mesmo as situações mais difíceis e transformá-las para o seu bem. Ele vê coisas que você não pode ver e prepara bênçãos onde você só enxerga obstáculos. E então vem a promessa final, para lhes dar um futuro e uma esperança. Deus não está trabalhando apenas no seu presente. Ele também tem um futuro glorioso preparado para você. Isso nos chama a olhar além das nossas circunstâncias atuais. Talvez hoje você se sinta preso, sem saída, mas Deus já está orquestrando um caminho para algo melhor. Sua esperança não é como a esperança do mundo, não é frágil nem incerta. É uma esperança firme, baseada no caráter imutável de Deus e no amor dele por você. Então, como podemos viver com essa promessa em mente? Primeiro, confie nos planos de Deus. Isso significa entregar a Ele o controle e as ansiedades. Você pode não entender o porquê agora, mas confie que Ele sabe o que está fazendo. Segundo, mantenha viva a esperança. Alimente seu espírito com a palavra de Deus e lembre-se diariamente de que o melhor está por vir. E terceiro, foque no longo prazo. Não fique preso às dificuldades do momento. Visualize o futuro que Deus prometeu, um futuro cheio de esperança. Pense na história de José. Ele foi traído pelos irmãos, vendido como escravo, preso injustamente, mas nunca perdeu a fé.
e no final tornou-se o segundo no comando no Egito, salvando sua família e milhares de pessoas. O que teria acontecido se José tivesse renunciado à esperança? É um lembrete de que, mesmo nos momentos mais sombrios, Deus está trabalhando em algo extraordinário. Então hoje, se você sente que sua vida está em pausa, que seus sonhos estão destruídos ou que as provas são muito pesadas, volte para Jeremias. Deus está lhe dizendo: eu tenho um plano. É um plano bom, cheio de esperança e futuro. Confie nele, caminhe com fé. Porque no tempo perfeito, tudo se alinhará de acordo com o propósito dele. Mantenha a esperança, porque o melhor ainda está por vir. Número 7. Tudo coopera para o bem. Confie na soberania de Deus. Romanos 8, versículo 28, é uma dessas promessas que nos fazem parar e refletir profundamente. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Você percebe o peso dessas palavras? Não é apenas uma afirmação, é uma declaração de esperança e confiança absoluta no controle de Deus sobre cada detalhe de nossas vidas. É um lembrete de que nada é desperdiçado nas mãos de Deus, sejam sucessos, fracassos, lágrimas ou momentos de alegria. Primeiro, quero que note como começa. E sabemos. Aqui Paulo não está dizendo acreditamos ou esperamos, mas sabemos. É uma certeza, uma confiança inabalável de que Deus está trabalhando ativamente na vida daqueles que o amam. Isso nos leva ao ponto central. Essa promessa é dirigida especificamente àqueles que amam a Deus. Amar a Deus não é apenas um sentimento, é um compromisso. É viver cada dia com uma fé ativa, obedecendo a sua palavra, confiando em seu plano e priorizando-o acima de qualquer coisa. Depois, vem a parte que muitas vezes temos dificuldade em entender. Todas as coisas contribuem para o bem. Sim, todas as coisas, não apenas os momentos felizes ou as bênçãos óbvias, mas também os desafios, as perdas e as provas que parecem não ter sentido. Tudo está sob o controle de Deus, e Ele tem o poder de transformar até mesmo as situações mais difíceis em algo que nos beneficie. Talvez neste momento você esteja passando por algo que parece injusto ou doloroso demais e se pergunte como isso poderia ser para o seu bem. Mas aqui está o segredo. Deus não vê apenas o presente, Ele vê o quadro completo. O que agora parece um obstáculo intransponível, mais adiante se torna um passo crucial para o propósito que Ele tem para você. E qual é esse propósito? A última parte do versículo nos dá a resposta: daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Cada um de nós tem um chamado, um propósito específico no plano de Deus. Não estamos aqui por acaso. Deus nos chamou para cumprir um propósito único, e cada experiência que enfrentamos, boa ou ruim, nos molda para que possamos caminhar nesse chamado. É como o processo do oleiro com o barro. Cada giro, cada pressão, está dando forma a algo belo e útil. Pensemos em José, o filho de Jacó. Vendido por seus irmãos, injustamente preso e esquecido por anos, sua vida parecia estar fora de controle. Mas no final, cada um desses eventos o levou ao lugar onde ele pôde salvar não apenas sua família, mas toda uma nação. O que seus irmãos planejaram para o mal, Deus usou para o bem. E o mesmo pode acontecer em sua vida. Essa dificuldade que você enfrenta agora não é o fim da história. É apenas um capítulo no plano maior que Deus tem para você. Então, o que fazemos com essa promessa? Primeiro, confie que Deus está trabalhando, mesmo quando você não pode ver. Essa confiança não é cega. Está fundamentada no caráter de Deus, em sua fidelidade demonstrada repetidamente. Segundo, viva com propósito. Dedique tempo para descobrir o que Deus te chamou a fazer e persiga isso de todo o coração. E, finalmente, transforme sua perspectiva. Em vez de perguntar, por que isso está acontecendo comigo? Swing e pergunte, o que Deus quer me ensinar com isso?
Hoje, quero encorajá-lo a refletir sobre as áreas de sua vida onde você precisa confiar mais em Deus. Faça esta oração comigo. Senhor, obrigado porque sei que todas as coisas estão cooperando para o meu bem. Ajude-me a confiar em teu plano, mesmo quando não entendo o que estás fazendo. Molde-me segundo o teu propósito e usa-me para glorificar o teu nome. Amém. Lembre-se, o Deus que transformou a cruz em ressurreição está trabalhando também em sua vida. O que parece uma derrota agora pode se tornar a sua maior vitória. Confie que tudo, absolutamente tudo, coopera para o seu bem. Número 8. Confie no Senhor. Guia divina para endireitar seus caminhos. Provérbios 3, versículo 5, nos traz uma lição que pode transformar completamente a maneira como enfrentamos a vida. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Essas palavras não são apenas um conselho. São um chamado para mudar nossa dependência, abandonar o controle que tanto gostamos de ter e confiar que Deus tem um plano perfeito, mesmo quando não entendemos o que está acontecendo. Quando diz, confia no Senhor de todo o teu coração, não se trata de uma confiança parcial ou condicionada. Não significa confiar em Deus apenas quando tudo está indo bem ou quando os planos dele coincidem com os nossos. É uma confiança total, sem reservas, que abrange cada aspecto da nossa vida. É entregar o controle, até mesmo nas áreas que mais nos custam, aquelas em que pensamos saber melhor. Isso não é fácil, não é? Temos a tendência de querer a última palavra, de acreditar que nossas decisões são sempre as corretas. Mas Deus nos chama a abandonar essa autossuficiência e descansar plenamente na sua sabedoria. É aqui que entra a segunda parte. E não te estribes no teu próprio entendimento. Como é difícil aceitar que o nosso entendimento, por mais lógico ou racional que pareça, é limitado. Muitas vezes, pensamos que temos todas as respostas, mas a verdade é que não conseguimos enxergar o quadro completo como Deus enxerga. Nossa visão é restrita por nossas experiências, emoções e perspectivas humanas. Deus, por outro lado, vê tudo: o início, o processo e o fim. Ele não apenas sabe o que é melhor para nós, ele também tem o poder de nos levar até lá. Depois vem esse desafio. Reconhece-o em todos os teus caminhos. Isso não significa reconhecer a Deus apenas nos grandes momentos, como ao tomar decisões importantes ou enfrentar crises. Significa trazer Deus para cada canto da nossa vida, desde o mais cotidiano até o mais transcendental. Você o consulta em seus planos, agradece pelas pequenas bênçãos diárias. Reconhecer a Deus não é um evento ocasional, é um hábito constante. É dizer, Senhor, não quero apenas que Tu estejas na minha vida, quero que sejas o centro de tudo. E agora chegamos à promessa, e Ele endireitará as tuas veredas. Isso não significa que o caminho será sempre fácil, ou que você evitará problemas. Significa que mesmo em meio aos desafios, Deus corrigirá o que está torto, guiará você pelo caminho certo e fará com que tudo coopere para o seu bem. É uma promessa de direção, propósito e cuidado constante. Quando Deus está no controle, até mesmo os desvios têm um propósito, pois Ele os usa para ensinar, moldar e aproximar você do plano que Ele tem para a sua vida. Pensemos em exemplos bíblicos. Daniel, ao enfrentar a cova dos leões, confiou completamente em Deus. Ele não tentou escapar nem se apoiou no seu próprio entendimento, simplesmente confiou. E Deus não apenas o protegeu, mas usou aquela experiência para glorificar seu nome e demonstrar seu poder. O mesmo aconteceu com Neemias. Ele reconheceu a Deus em cada passo enquanto reconstruía os muros de Jerusalém. Não foi sua habilidade humana que fez tudo dar certo, foi a orientação divina que endireitou seu caminho. Então, como aplicamos isso à nossa vida diária? Primeiro, confiemos completamente em Deus, não com condições, não com reservas, mas com todo o coração.
Isso significa orar antes de tomar decisões, buscar sua vontade e entregar nossas ansiedades a Ele. Segundo, deixemos de depender apenas da nossa lógica e capacidade. Há momentos em que simplesmente não saberemos o que fazer, e tudo bem. É nesses momentos que Deus nos pede para confiar em sua sabedoria, não na nossa. E terceiro, convidemos Deus a fazer parte de tudo, nossos relacionamentos, nossas metas, nossos sonhos e até mesmo nossas tarefas mais simples. Porque quando reconhecemos Deus em tudo, Ele nos guia com clareza e propósito. Hoje, quero convidá-lo a fazer esta oração. Senhor, hoje decido confiar em Ti com todo o meu coração. Ajuda-me a abandonar meu orgulho e a não depender do meu próprio entendimento. Reconheço-te em todas as áreas da minha vida e confio que Tu endireitarás meus caminhos. Obrigado por Tua fidelidade. Amém. Lembre-se, Deus está mais interessado no seu caminho do que você mesmo. Quando você confia plenamente nele, não apenas encontra direção, mas também encontra paz. Ele sempre sabe o que está fazendo, mesmo quando você não consegue ver. Número 9. Da ansiedade à paz. Confie e experimente a tranquilidade divina. Quando pensamos nas palavras de Filipenses 4, versículo 6. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus, pela oração e súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Há uma mensagem poderosa que se destaca. Deus nos oferece um caminho claro para transformar nossa ansiedade em uma paz que não depende das circunstâncias, mas da sua presença. Paulo começa com algo desafiador. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Em um mundo onde as preocupações parecem intermináveis, essa frase pode soar quase impossível. Como não nos preocupar quando enfrentamos incertezas financeiras, problemas familiares ou desafios pessoais? Mas aqui está o ponto. Paulo não está dizendo que não enfrentaremos problemas. Ele está nos convidando a não deixar que esses problemas dominem nossas vidas. A ansiedade rouba nossa paz, energia e até nossa conexão com Deus. É como um ruído constante que nos distrai da voz daquele que tem o controle. Paulo nos chama a parar de carregar essas preocupações sozinhos e entregá-las àquele que realmente pode lidar com elas. Então, como fazemos isso? A resposta está na próxima parte do versículo. Antes, em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus, pela oração e súplica, com ações de graças. Isso é fundamental. Quando enfrentamos ansiedade, muitas vezes nossa primeira reação é tentar resolver tudo por conta própria. Mas Deus nos diz: traga-me suas preocupações. E não se trata apenas de contar a Ele o que queremos ou precisamos. É fazer isso com um coração agradecido. A gratidão muda nossa perspectiva. Ela nos lembra de que Deus já foi fiel no passado e que podemos confiar que Ele será novamente. Imagine escrever suas preocupações em um diário de oração. Você anota tudo o que o incomoda, desde as menores coisas até os maiores desafios. Mas você não para por aí. Para cada preocupação, você escreve algo pelo qual é grato. Pode ser algo simples, como um dia ensolarado, ou algo profundo, como o amor de sua família. Essa prática não apenas o conecta com Deus, mas também reconfigura sua mente para se concentrar na fidelidade dele, em vez de nos seus problemas. E aqui está a promessa. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Essa paz não é algo que se pode explicar logicamente. É a tranquilidade que você sente quando tudo parece estar desmoronando. Mas você sabe que Deus tem o controle. É a certeza de que, embora você não compreenda como, Deus está trabalhando em seu favor. Essa paz não é apenas um alívio temporário, é um guardião para seu coração e mente, protegendo-o do desespero e da dúvida. Pense em Paulo, escrevendo essas palavras da prisão.
Ele não estava em um lugar confortável nem seguro, mas mesmo ali estava cheio de gratidão e confiança. Isso é o que acontece quando sua paz não depende do que o cerca, mas de quem está com você, Deus. Também podemos lembrar de Jesus em João 14, versículo 27, quando promete uma paz que o mundo não pode dar. É uma paz que vem diretamente da presença dele, de saber que, não importa o tamanho da tempestade, o Criador do universo está ao seu lado. Hoje, Deus está convidando você a deixar suas cargas aos pés dele. O que o preocupa, o que tira seu sono. Converse com ele, escreva, conte o que você precisa, mas não se esqueça de agradecer pelo que ele já fez. Posso garantir que, ao fazer isso, você começará a experimentar uma paz que pode não fazer sentido sob uma perspectiva humana, mas que é real e poderosa. Ore comigo. Senhor, hoje decido entregar minhas preocupações a Ti. Obrigado por estar comigo, por me ouvir e por ser fiel em todas as etapas da minha vida. Confio no Teu plano e na Tua paz, que excede todo o entendimento. Guarda meu coração e minha mente em Cristo Jesus. Amém. Confie, porque Deus não apenas ouve, Ele também responde. E quando sua paz chega, transforma tudo, começando pelo seu coração. Número 10. O bom tesouro de Deus, provisão perfeita para os seus esforços. Você já parou para pensar no que significa Deus abrir o seu bom tesouro sobre a sua vida? Deuteronômio 28, versículo 12, nos apresenta uma promessa incrível. O Senhor abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no tempo certo e para abençoar toda a obra das tuas mãos. Não é uma simples declaração. É uma garantia de que quando você caminha em obediência a Deus, Ele não apenas provê, mas faz isso de maneira abundante e perfeita. Quando lemos, o Senhor abrirá o seu bom tesouro, estamos falando de um acesso direto aos recursos ilimitados de Deus. Pense nisso, o Criador do universo, aquele que colocou cada estrela no seu lugar e que sustenta cada detalhe da criação, promete abrir o seu depósito celestial para você. Isso não significa apenas receber o básico, significa receber o melhor, o necessário e o perfeito para o momento que você está vivendo. Mas aqui está um detalhe importante. Esse tesouro é aberto para aqueles que caminham em obediência e dependência dele. Não é uma promessa para os autossuficientes, mas para os que confiam em Deus como sua fonte de tudo. A frase, o céu para dar chuva à tua terra no tempo certo, é profundamente simbólica. A chuva representa a provisão que possibilita o crescimento, a prosperidade e a própria vida. Mas observe algo fundamental. A chuva chega no tempo certo. Isso nos lembra que Deus opera com um relógio perfeito, mesmo quando parece que a bênção está demorando. É um convite a confiar no seu tempo, sabendo que Ele nunca se adianta nem se atrasa. No momento exato, Ele trará o que você precisa para fazer florescer tudo o que foi plantado. Agora veja o que vem a seguir, para abençoar toda a obra das tuas mãos. Isso é um lembrete de que a bênção de Deus não é desculpa para a preguiça. Deus abençoa o esforço, a dedicação e o trabalho diligente. Se você está trabalhando com excelência, colocando seus talentos e habilidades em ação, Deus promete multiplicar o fruto das suas mãos. Mas, se você espera bênção sem esforço, está ignorando um princípio essencial dessa promessa. Deus quer que você seja parte ativa do processo, confiando que Ele adicionará o seu favor ao que você faz. Talvez você se pergunte, como aplico isso à minha vida diária? Primeiro, reconheça que toda provisão vem de Deus. Às vezes, podemos cair na armadilha de acreditar que nossas conquistas são apenas fruto do nosso esforço, esquecendo que é Deus quem nos dá a força, as oportunidades e as ideias. Comece cada dia com gratidão, reconhecendo a mão dele em tudo o que você tem e faz. Depois, aprenda a esperar pelo tempo de Deus. Talvez você esteja semeando com lágrimas agora, mas a chuva de Deus virá, e com ela você colherá com alegria.
Mantenha sua fé ativa, sabendo que Deus não falha em cumprir suas promessas. Trabalhe com excelência. Seja qual for o seu trabalho, faça-o como para o Senhor, não para os homens. Quando você dedica o seu trabalho a Deus, está dizendo: Senhor, isso é para a tua glória, não para a minha. E confie que, ao fazer isso, Ele abençoará tudo o que você faz. Não importa quão pequeno ou grande seja o seu esforço, nas mãos de Deus, pode se transformar em algo extraordinário. Lembre-se também de exemplos bíblicos como o de Abraão, que esperou pacientemente pelas promessas de Deus e foi abençoado abundantemente, ou o de Salomão, que com sabedoria e diligência conduziu Israel a uma era de prosperidade incomparável. Essas histórias nos ensinam que a bênção divina sempre está acompanhada de obediência e fé. Hoje, Deus o convida a confiar que o seu tesouro está pronto para se abrir sobre sua vida. Ore com estas palavras: Senhor, confio que abrirás o teu bom tesouro para mim. Abençoa o meu trabalho. Dá-me paciência para esperar o teu tempo e fé para saber que tu és o meu provedor. Ajuda-me a caminhar em obediência, sabendo que a tua bênção sempre chega no momento perfeito. Amém. Trabalhe com fé, agradeça com sinceridade e espere com confiança. Deus tem um bom tesouro reservado somente para você. Número 11. Entendimento e direção. A orientação pessoal de Deus em sua vida. Você já percebeu o quão reconfortante é saber que Deus não apenas nos guia, mas também fixa seu olhar sobre nós? O Salmo 32, versículo 8, é como um sussurro divino em que Deus nos diz: Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. É uma promessa que transcende qualquer medo ou incerteza que possamos sentir. Não se trata apenas de caminhar pela vida, mas de caminhar com propósito, sabendo que temos um guia perfeito que nunca nos perde de vista. Quando Deus diz instruir-te-ei, Ele está falando diretamente com você. É como se Ele dissesse: não importa quão complicado tudo pareça, eu iluminarei sua mente, mostrarei o porquê e o como. Às vezes, nos sentimos perdidos, como se não soubéssemos qual é o próximo passo. Mas este versículo nos garante que não precisamos ter todas as respostas, porque Deus está disposto a nos dá-las. Tudo o que Ele pede é que nos aproximemos dEle com um coração aberto, prontos para aprender e ouvir. Portanto, se você sente que não sabe o que fazer agora, não veja isso como um problema insuperável. Encare como uma oportunidade para Deus falar com você e ensinar algo novo. E não se trata apenas de entender, mas também de caminhar pelo caminho certo. Quantas vezes já duvidamos se estamos indo na direção correta? Deus promete nos mostrar o caminho que devemos seguir. Mas aqui há algo importante. Nem sempre é o caminho mais fácil ou o que mais gostamos. Às vezes, o caminho que Deus nos mostra nos desafia, nos tira da zona de conforto. Mas, se Ele nos conduz por ali, podemos confiar que é o melhor. É um caminho feito sob medida para você, com suas lutas, seus talentos e seu propósito único. Não é maravilhoso saber que você não está caminhando no escuro, que há um plano divino guiando cada passo que você dá? E então vem essa parte tão poderosa: guiar-te-ei com os meus olhos. Isso não é um olhar casual, é uma vigilância constante, uma atenção plena de Deus. Ele não te deixa sozinho no meio do caminho. Deus não é como aqueles amigos que estão com você no início, mas desaparecem quando as coisas ficam difíceis. Seu olhar sobre você é um lembrete de que você nunca está fora do alcance dele, nunca está fora do seu amor. É como se ele estivesse dizendo: estou aqui, eu vejo você, sei exatamente o que você está passando e estou com você. Então, o que fazemos com essa promessa? Primeiro devemos buscar o entendimento de Deus. Isso significa que não podemos depender apenas da nossa lógica ou emoções. Precisamos abrir nossa Bíblia, orar e buscar sua sabedoria para cada decisão que enfrentamos. Segundo, precisamos estar dispostos a seguir sua direção, mesmo quando não entendemos tudo.
Às vezes, Deus nos pede para dar um passo de fé, e embora não vejamos o quadro completo, confiar nele sempre vale a pena. E terceiro, devemos descansar na certeza de que Ele está sempre nos observando, cuidando e guiando. Pense em exemplos como o de Moisés, que não sabia como liderar os israelitas através do Mar Vermelho, mas confiou na orientação de Deus e viu o impossível se tornar realidade. Ou Noé, que seguiu as instruções de Deus para construir uma arca, mesmo sem sinal de chuva. Em ambos os casos, foi a confiança na orientação divina que fez a diferença. Hoje, quero encorajá-lo a orar com sinceridade e dizer: Senhor, faz-me entender, ensina-me o caminho que devo seguir. Obrigado porque teus olhos estão sempre sobre mim. Ajuda-me a confiar na tua orientação e a caminhar em obediência, sabendo que teu plano é perfeito. Lembre-se de que você não está sozinho nisso. Deus está com você, ensinando, guiando e cuidando de cada passo que você dá. Apenas confie e continue avançando. Número 12. A porta da salvação. Entre, saia e encontre pastos em Jesus. Você sabia que Jesus é muito mais do que um guia? Ele é a porta à entrada, o acesso direto à salvação e a uma vida plena. Em João 10, versículo 9, Jesus declara: Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. Essas palavras têm um peso extraordinário. Não se trata apenas de uma metáfora bonita, mas de um convite real e direto para experimentar a salvação e a abundância que somente Ele pode oferecer. Quando Jesus diz, eu sou a porta, Ele está estabelecendo algo único. Ele não diz, eu sou uma porta ou uma das portas. Ele é a porta, a única entrada para o reino de Deus. Isso significa que não há atalhos nem outros caminhos que levem ao Pai. Muitas vezes, procuramos respostas nos lugares errados, confiamos em nossas próprias forças ou em ideologias que prometem paz e plenitude, mas que não podem cumprir. Jesus nos lembra que Ele é o único meio de nos reconciliarmos com Deus, de encontrarmos esperança em um mundo cheio de incertezas. É um lembrete amoroso de que nossa segurança não está no que fazemos, mas em quem Ele é. O que entrar por mim será salvo. Essa é a promessa que muda tudo. Entre pela porta e você será salvo. É simples, mas profundamente transformador. A salvação não se trata apenas de um bilhete para o céu. É um relacionamento vivo e ativo com Deus aqui e agora. É o perdão dos nossos pecados, a reconciliação com o Pai e a promessa de vida eterna. Quando você escolhe Jesus, escolhe a paz em vez do caos, a luz em vez da escuridão, a vida em vez da morte. Você não precisa carregar as culpas do passado, nem viver com medo do futuro, porque em Jesus, tudo o que é velho fica para trás e tudo se faz novo. E então vem essa parte tão especial, e entrará e sairá e encontrará pastagem. Essa não é apenas uma promessa de salvação, mas também de liberdade. Em Jesus, encontramos segurança para entrar e sair sem medo. Ele nos oferece um relacionamento em que não estamos presos a regras opressivas, mas livres para viver sob seu cuidado. As pastagens representam provisão, descanso e satisfação. Jesus sabe exatamente o que você precisa e quando você precisa. Ele não cuida apenas das suas necessidades espirituais, mas também das físicas e emocionais. Se você está buscando propósito ou sentindo que algo está faltando em sua vida, Jesus é quem satisfaz plenamente. Pense na história de Pedro, quando ele caminhou sobre as águas. Foi enquanto ele manteve os olhos fixos em Jesus que conseguiu fazer o impossível. Mas ao duvidar, ao olhar para o vento e as ondas, ele começou a afundar. Assim somos nós. Enquanto mantemos Jesus como nossa porta, como nosso foco principal, podemos experimentar coisas que vão além do que achamos possível. Mas, se tentarmos buscar outro caminho, acabamos perdidos. Jesus também nos oferece segurança, como um pastor que protege suas ovelhas.
Em sua presença, não há medo do futuro. Mesmo em meio às dificuldades, podemos confiar que Ele nos levará ao lugar certo. Pense em Paulo, que passou de perseguidor de cristãos a um dos apóstolos mais influentes. Foi ao entrar por essa porta, Jesus, que Paulo encontrou um propósito maior e uma transformação completa. Hoje, Jesus o convida a tomar uma decisão. Ele está lá, esperando de braços abertos, dizendo: venha, entre por esta porta e experimente uma vida que você não pode encontrar em nenhum outro lugar. Faça esta oração. Senhor Jesus, reconheço que Tu és a porta para a salvação. Hoje decido entrar, confiar completamente em Ti e entregar-te minha vida. Obrigado por me salvar, por me guiar e por prover para as minhas necessidades. Amém. Entrar por essa porta significa render sua vida a Ele, confiar em sua orientação e viver cada dia sob seu cuidado. Nele há segurança, liberdade e plenitude. Então, o que você está esperando? Jesus é a porta, e do outro lado está uma vida cheia de propósito, paz e abundância. Atravesse esse limiar e experimente tudo o que Ele tem reservado para você. Número 13. Não nos cansemos de fazer o bem. Persevere e você colherá. Fazer o bem nem sempre é fácil, não é verdade? Às vezes parece que ninguém percebe, e outras vezes você pode até sentir que o esforço não vale a pena. Mas em Gálatas 6, versículo 9, Paulo nos diz algo poderoso: e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo certo colheremos, se não desanimarmos. Essas palavras nos lembram que o bem que fazemos tem um propósito, uma recompensa, mas também um chamado à perseverança. Primeiro, pense nesta frase: não nos cansemos. É como se Paulo estivesse falando diretamente conosco, sabendo que em algum momento nos sentiríamos cansados ou frustrados. Mas veja a esperança que ele nos dá. Ele nos diz que não devemos permitir que o cansaço nos desanime. Porque, sejamos sinceros, o desânimo é o primeiro obstáculo que enfrentamos quando estamos tentando fazer o bem. É fácil perder a motivação quando não vemos resultados imediatos, quando as pessoas não valorizam nossos esforços ou quando parece que os problemas continuam se acumulando, apesar da nossa bondade. Mas é aqui que entra a fé. Não se trata de como nos sentimos neste momento, mas do que Deus está fazendo através das nossas ações, mesmo que não possamos ver agora. Em seguida ele diz, de fazer o bem. Isso não é apenas uma sugestão, é um lembrete da nossa responsabilidade como cristãos. Fazer o bem não é algo que fazemos apenas quando é conveniente ou fácil. É uma parte essencial da nossa vida em Cristo. Significa ajudar os outros, agir com integridade, amar aqueles ao nosso redor, mesmo que não recebamos nada em troca. Você já parou para pensar em quantas pequenas oportunidades você tem todos os dias para fazer o bem? Desde um gesto gentil até um sacrifício significativo, cada ação conta. E quando fazemos o bem, refletimos o caráter de Deus, que é sempre fiel e bondoso conosco. Agora chegamos a uma das partes mais belas deste versículo, pois no tempo certo colheremos. Esta é uma promessa direta de Deus. Ele nos garante que nossa perseverança dará frutos. Mas aqui está a chave: no tempo certo, não no nosso. E isso pode ser difícil de aceitar, especialmente em uma cultura que valoriza a gratificação imediata. Queremos ver resultados agora. Queremos que as coisas mudem imediatamente, mas Deus opera em um tempo perfeito. Talvez você não veja os frutos das suas ações hoje ou amanhã, mas no momento certo, no tempo de Deus, a colheita virá. E não será qualquer colheita. Será uma colheita abundante, cheia de bênçãos que superam nossas expectativas. Por fim, Paulo adiciona uma condição: se não desanimarmos. Este é um chamado à resistência, a não desistir. Porque, sejamos honestos, há momentos em que queremos jogar a toalha, não é mesmo? Quando as coisas não saem como planejamos ou quando sentimos que estamos sozinhos em nossa luta. Mas Paulo nos encoraja a continuar. A perseverança não é apenas um esforço humano.
É uma demonstração da nossa fé em Deus, de que Ele está trabalhando mesmo quando não podemos ver. E é aqui que entra a importância de depender de Deus. Quando nos sentimos fracos, Ele é a nossa força. Quando duvidamos, Ele renova a nossa fé. Então, como podemos aplicar este versículo em nossas vidas? Primeiro, não deixe que o cansaço o detenha. Se você se sente esgotado, leve suas preocupações a Deus em oração e peça forças para continuar. Segundo, faça do bem uma parte da sua rotina diária. Você não precisa mudar o mundo de uma vez. Comece com pequenas ações que reflitam o amor de Deus. E terceiro, confie no tempo de Deus. Lembre-se de que a colheita virá, mesmo que não seja no momento que você esperava. Permaneça firme e não desista, porque o que você faz não é em vão. Deus está vendo cada ação, cada esforço e tem uma recompensa preparada para você, uma colheita que será mais abundante do que você pode imaginar. Número 14. A certeza da fé. Convicção no invisível. A fé é algo que às vezes sentimos como um conceito abstrato, não acha? Mas Hebreus 11 nos dá uma definição que a torna tangível. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Essas palavras nos revelam que a fé não é uma emoção passageira, nem algo baseado em nossas circunstâncias atuais. É a base sólida sobre a qual descansamos nossas esperanças e a convicção profunda de que o invisível tem tanto poder quanto o visível. Quando falamos de a certeza de coisas que se esperam, estamos nos referindo a uma confiança absoluta nas promessas de Deus. É olhar para o futuro e saber que, mesmo que as coisas não estejam claras agora, Deus está orquestrando algo bom. É como quando você entra em um avião. Você não vê o piloto, mas confia que ele te levará ao destino. Assim é com Deus. Você nem sempre vê o que Ele está fazendo, mas pode ter certeza de que Ele está no controle. E aqui está o interessante. Essa certeza não vem de nós mesmos. É um presente que Deus nos dá quando depositamos nossa confiança nele. Então, mesmo nos momentos mais sombrios, quando tudo parece perdido, você pode lembrar que sua fé não depende das suas emoções nem das suas circunstâncias, mas da fidelidade de Deus. Depois, o versículo nos fala sobre a convicção de fatos que se não veem. Isso vai além de simplesmente acreditar. É saber que as coisas que não podemos perceber com nossos sentidos são tão reais quanto as que podemos ver. Pense no vento. Você não o vê, mas sente seus efeitos. Assim é com a obra de Deus em nossas vidas. Talvez você não consiga ver como Ele está trabalhando neste momento, mas sabe que Ele está agindo. Essa convicção te dá força para seguir em frente, mesmo quando o cenário não está claro. E é aqui que entra a esperança, porque nossa fé nos leva a esperar grandes coisas de um Deus que é grande em fidelidade e amor. Mas não podemos falar de fé sem mencionar que ela frequentemente é colocada à prova. É fácil ter fé quando tudo está indo bem, mas o que acontece quando as coisas ficam difíceis? Hebreus 11 está cheio de histórias de pessoas que enfrentaram desafios enormes, mas permaneceram firmes em sua fé. Pense em Abraão, que saiu de sua terra sem saber para onde estava indo, confiando apenas na promessa de Deus. Ou Moisés, que desafiou o faraó e liderou o povo de Israel rumo à liberdade, mesmo quando parecia impossível. Esses exemplos nos mostram que a fé não é apenas acreditar, mas agir de acordo com essa crença, mesmo quando não vemos o caminho completo. Então, como aplicamos isso em nossa vida diária? Primeiro, precisamos nutrir nossa fé. Isso não acontece automaticamente. Requer tempo com Deus, em Sua palavra e em oração. Quando enchemos nossas mentes com as promessas de Deus, nossa fé cresce porque lembramos quem Ele é e o que já fez. Segundo, devemos aprender a confiar no invisível. Isso significa abrir mão do controle e permitir que Deus seja quem guie nossas decisões. Talvez você não veja o resultado imediatamente, mas pode ter certeza
de que Ele está agindo. E, finalmente, precisamos perseverar na fé, especialmente nos tempos difíceis. Esses momentos são oportunidades para que nossa fé se aprofunde e se fortaleça. Então, o que você precisa fazer hoje para caminhar em fé? Talvez seja dar um passo em uma direção que Deus está mostrando, mesmo sem entender completamente o panorama. Ou talvez seja simplesmente esperar, confiando que Deus cumprirá suas promessas no tempo perfeito. Seja o que for, faça isso com a certeza de que sua fé está enraizada em um Deus que nunca falha e que sempre cumpre o que promete. Número 15. Rompendo barreiras, a liberdade que só Deus pode dar. Você já se sentiu preso, como se houvesse barreiras invisíveis que não deixam você avançar? O Salmo 107, versículo 16, nos traz uma promessa que quebra qualquer limite, pois quebrou as portas de bronze e despedaçou os ferrolhos de ferro. Este versículo não é apenas poesia, é uma declaração de poder, uma garantia de que Deus pode derrubar qualquer obstáculo, físico ou espiritual, que esteja no seu caminho. Pense naquelas portas de bronze. Elas são fortes, pesadas, impossíveis de abrir por seus próprios meios. Talvez essa porta, para você, seja uma dívida que você não sabe como pagar, um diagnóstico médico que causa medo, ou um ciclo de pensamentos negativos do qual você não consegue sair. Essas portas representam tudo aquilo que limita você, que faz com que você se sinta pequeno diante dos gigantes da vida. Mas aqui está a verdade. Essas portas não são mais fortes do que o Deus que as criou. Se Ele as construiu, também pode destruí-las, e Ele fará isso por amor a você. E então, aos ferrolhos de ferro. Não é apenas uma porta fechada, é uma porta trancada com segurança reforçada. É como se a vida tivesse dito, não importa o quanto você tente, aqui você não passará. Mas Deus não se detém diante dos ferrolhos. Ele não precisa de uma chave, Ele os despedaça, Ele os reduz a pó. As correntes que prendem você, seja o medo, a ansiedade, a culpa ou o ressentimento, não são nada diante do poder de Deus. Ele não quer apenas abrir a porta para você. Ele quer garantir que ela nunca mais se feche. Agora, o que isso significa para você e para mim? Primeiro, significa que não existe situação fora do alcance de Deus. Às vezes, sentimos que nossas circunstâncias são complicadas demais, ou que caímos longe demais para que Deus nos resgate. Mas este versículo é um convite para lembrar que o poder de Deus não tem limites. Não importa quão forte seja a porta, ou quão sólido seja o ferrolho, Deus pode e quer libertar você. Segundo, significa que precisamos entregar nossas barreiras a Deus. É fácil tentar resolver tudo sozinhos, usando nossa força ou inteligência. Mas as portas de bronze não se abrem com ferramentas humanas. É necessário um poder divino, e esse poder só é ativado quando confiamos plenamente nele. Você está disposto a deixar Deus assumir o controle? Porque às vezes o primeiro passo para a liberdade é se render, não às circunstâncias, mas a Deus. E terceiro, significa viver na liberdade que Ele nos dá. Uma vez que Deus quebra essas portas e despedaça esses ferrolhos, nossa vida não pode mais ser a mesma. Não se trata apenas de sair do lugar onde estávamos presos. Trata-se de entrar em uma nova vida, uma vida de propósito, abundância e gratidão. Quando Deus abre uma porta, não é apenas para libertar você, é para conduzi-lo a algo muito melhor. Veja os exemplos na Bíblia. Pense em Paulo e Silas na prisão. Eles estavam cercados por portas trancadas e correntes, mas enquanto louvavam a Deus, essas portas se abriram completamente. Ou Daniel na cova dos leões. Ele estava rodeado de morte certa, mas Deus interveio e o protegeu. Essas histórias não são apenas contos, são lembretes do que Deus pode fazer quando confiamos nele. Então, hoje, seja qual for sua barreira, entregue-a a Deus. Fale com Ele. Diga, Senhor, esta é minha porta de bronze, este é meu ferrolho de ferro. Eu não consigo sozinho, mas sei que Tu podes. E então confie.
porque o mesmo Deus que quebrou portas e correntes para Paulo, Silas e Daniel está trabalhando também na sua vida. Lembre-se, Deus não apenas abre portas, Ele as destrói para que você nunca mais precise enfrentá-las. Viva com a certeza de que as barreiras de hoje serão os testemunhos da sua liberdade amanhã. Número 16. Não tema. Deus está com você e te fortalece em cada passo. Não temas, porque eu estou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Essas palavras de Isaías 41, versículo 10, não são apenas uma promessa, são como um abraço divino nos momentos mais sombrios da vida. Quando o medo nos paralisa, quando as forças parecem nos abandonar, este versículo nos lembra que nunca estamos sozinhos. Deus não é um espectador distante, Ele está presente, caminha ao nosso lado e nos sustenta em cada passo. Deus começa dizendo: não temas, porque eu estou contigo. Você percebe a profundidade dessas palavras? Não é apenas um lembrete, é uma declaração de presença ativa. Não importa se você está enfrentando um diagnóstico médico difícil, uma crise financeira ou uma relação que se rompeu. Deus te diz que não precisa ter medo, porque sua presença é mais forte do que qualquer tempestade. Sua companhia não é temporária, é constante, fiel e inabalável. Não importa o tamanho do problema, Deus já está lá, segurando você. Depois ele acrescenta: não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço. Isso não significa que nunca nos sentiremos fracos ou esgotados. Significa que mesmo quando nossas forças nos falham, Deus estará lá para renová-las. Sua força é inesgotável e Ele a coloca à nossa disposição. Talvez você já tenha se sentido à beira de desistir, como se não pudesse dar mais um passo. Nesses momentos, lembre-se de que você não está caminhando com suas próprias forças. Deus está com você e Ele é quem te capacita a continuar, mesmo quando tudo parece impossível. E como se isso não bastasse, Ele ainda diz: eu te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Não é uma ajuda ocasional nem condicional. É uma promessa de suporte constante, independentemente das circunstâncias. Deus não apenas te ajuda a sobreviver. Ele te sustenta, te ergue e te guia com sua justiça perfeita. Você já sentiu que ninguém entende pelo que está passando? Este versículo garante que Deus não apenas entende, mas está ativamente envolvido no seu bem-estar. Sua destra de justiça é a forma de dizer que Ele te apoia com todo o seu poder e retidão. Podemos ver essa promessa refletida em toda a Bíblia. Pense em Josué, que liderou o povo de Israel rumo à terra prometida, enfrentando enormes desafios. Deus lhe disse repetidamente: sê forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus está contigo por onde quer que andares. Josué capítulo 1, versículo 9. Essa mesma promessa está viva hoje para você e para mim. Ou lembre-se de Daniel, lançado à cova dos leões por sua fé. Ele não estava sozinho. A presença de Deus fechou a boca dos leões e os sustentou em sua prova mais assustadora. Isso não significa que não enfrentaremos dificuldades, mas significa que, em meio a essas dificuldades, temos uma fonte de força e esperança que nunca falha. Quando você enfrentar seus próprios fossos de leões, quando as paredes parecerem se fechar ao seu redor, lembre-se de que Deus está com você. Ele te dará força para permanecer firme e te sustentará com sua justiça. Hoje, eu te convido a confiar nessa promessa. Fale com Deus. Entregue a Ele seus medos e preocupações. Diga: Senhor, eu sei que estás comigo. Ajuda-me a não temer, a não desanimar. Dá-me tua força e sustenta-me com tua justiça. E depois, caminhe com fé, sabendo que o Deus que prometeu estar contigo nunca falhou e nunca falhará. Não importa o que você enfrente, Ele está ao seu lado, fortalecendo cada passo que você dá. Ao longo deste roteiro, exploramos como Deus atua em nossas vidas.
abrindo portas onde antes só víamos paredes e criando caminhos nos desertos mais áridos. Desde a fidelidade na fraqueza até a certeza de sua presença em cada passo, vimos que manter nossa fé firme é a chave para desbloquear as bênçãos que Deus preparou para nós. Cada sessão nos lembrou que, embora as circunstâncias possam parecer insuperáveis, o poder e a soberania de Deus são infinitos. Fomos encorajados a pedir, buscar e bater com confiança, sabendo que Deus responde à nossa fé. Também aprendemos a confiar em seu tempo perfeito e a viver com integridade e propósito, sabendo que Ele está guiando cada um de nossos passos. Agora é a sua vez de colocar em prática o que aprendeu. Reflita sobre as portas fechadas que você ainda espera ver abertas e comprometa-se a manter sua fé firme em meio à incerteza. Ore com sinceridade, entregando seus desafios a Deus e confiando em seu plano perfeito. Compartilhe seu testemunho com outras pessoas, sendo um farol de esperança e fé em suas vidas. Eu te convido a encerrar este momento com uma oração poderosa. Senhor Deus, obrigado por tua fidelidade e por tua promessa de abrir todas as portas fechadas que pareciam impossíveis. Ajuda-me a manter minha fé firme, a confiar no teu poder e a seguir em frente com esperança e determinação. Dá-me força para perseverar nos momentos difíceis e sabedoria para reconhecer as oportunidades que colocas em meu caminho. Obrigado por estar sempre comigo, guiando-me e sustentando-me com teu amor infinito. Em nome de Jesus, amém. Lembre-se, Deus está com você em cada passo do caminho. Mantenha sua fé firme e confie que Ele está fazendo algo novo em sua vida. As portas que hoje parecem fechadas estão prestes a se abrir, e o melhor ainda está por vir. Confie, persevere e observe como Deus transforma sua vida de maneiras maravilhosas. Se você chegou ao final deste vídeo, é uma pessoa dedicada e comprometida com o crescimento espiritual e a aproximação a Deus. O fato de você ter chegado até o final demonstra sua determinação em absorver conhecimento e aplicá-lo em sua vida. Continue buscando sabedoria e trabalhando para fortalecer sua fé e sua relação com Deus. Lembre-se de que o aprendizado e a aproximação a Deus são uma jornada contínua e gratificante. Meus vídeos ajudam pessoas de todas as idades a se aproximarem de Deus, redescobrindo ensinamentos esquecidos e aprofundando na palavra divina. Comente: estou mais perto de Deus, para nos fazer saber que você chegou até aqui e que está neste caminho de fé conosco.